Então, alunos, vamos aí para a nossa temática de hoje. Bom, nosso conteúdo de hoje, nossa aula de hoje tá bem tranquila, né? Porque esse conteúdo que a gente vai aprender hoje, ele é bem fácil, ele não é difícil de se compreender. E depois a gente vai realizar aí algumas atividades sobre os estudos anteriores, sobre as aulas, as temáticas anteriores. Então, vai estar bem tranquilo hoje. Tem algumas páginas aí que a gente não vai realizar, ok? E aí, gostaria que vocês acompanhassem aí com bastante atenção e com o livro didático em mãos, ok? Na página 131, diz o seguinte, um pouco mais sobre poemas. Isso, hoje a gente vai aprender uma nova estrutura de se escrever um poema. A gente vai aí esquecer um pouquinho daquele tradicionalismo, que é o poema aí escrito em versos e estrofes, certo? E agora a gente vai aprender aí, então, outro formato de estrutura, né, de um poema. Bom, esses poemas escritos desta forma, eles são conhecidos como poemas visuais ou poemas concretos. Ah, tia, então esse texto que tá aí, xícara, isso daí é um poema? É um poema. É um poema concreto ou a gente pode também chamar de um poema visual. Bom, quando a gente observa aí esse poema, sem antes ler ele, a gente já observa o desenho, né? Qual é o formato aí desse poema? Escutei alguém dizendo aí xícara. Isso mesmo, formato de uma xícara. Bom, então a gente vai já ter uma concepção, a gente já vai aprender que quando a gente for escrever um poema visual, nós, né, teremos que ter atenção que o desenho está totalmente relacionado com o assunto do poema. Certo? Exemplo, se eu vou escrever no meu poema, tem lá falando sobre barco. Vou fazer ele em formato de barco? Sim. Vou escrever, vou falar sobre o sol, fazer em formato de sol. Vou falar sobre o amor, posso fazer em formato de coração? Sim. Vou falar sobre flor, vou fazer um formato de flor? Isso. A gente pode, nesse contexto aqui, nesse tipo de poema, nesse estilo de poema, a gente pode aí viajar na criatividade. Isso mesmo, a gente pode utilizar toda a nossa criatividade. Uma das características também desse estilo de poema é que pode utilizar aí a fala, né, a linguagem formal ou a linguagem não formal. A gente também pode utilizar aí os sinais de pontuação de maneiras diferentes. Olha para vocês verem aí nesse poema como o autor utilizou o sinal de interrogação. Olha só para vocês verem. Ele utilizou o sinal de interrogação como se fosse aí a parte que segura, que a gente segura, né? A xícara. Então, ele utilizou toda a sua criatividade. Então, é bem legal esse estilo de poema, bem fácil. Outra característica, esse estilo de poema não precisa de ser um poema longo, não precisa de ser um poema grande, certo? Você pode utilizar aí poucas palavras para escrever um poema visual ou concreto. A tia vai colocar aqui agora na sequência alguns exemplos de poemas concretos e poemas, né, ou poemas visuais, e eu tenho certeza que vocês irão adorar. Então, alunos, olha aí esse aí no formato de boca. Da boca fechada, se da tua boca não sairá beleza, se não dirá algo que agrade ou deixe as pessoas mais felizes, mantenha a boca fechada, proteja a si mesmo. Interessante, não é mesmo? Vamos agora para o outro. Esse outro tem o formato de um clipe. Isso mesmo, missão clipe. Nossa missão nesta vida é ser um clipe, unir-se às pessoas, criar vínculos e laços de importância e afetividade. O bom e velho ovo frito. Se você prefere bancar o chique, salivar e desperdiçar o bom olhudo, justo esse que vai bem com tudo, comigo não. Legal, não é mesmo? Olha esse que lindo, sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Achei lindo. Esse agora é maravilhoso. Divino Criador de todas as coisas, benevolente, eterno, infinito, onipotente, único, onisciente, onipresente, suprema essência e sapiência. Maravilhoso esse poema concreto.
Então, pessoal, viram? Então, a gente pode escrever, vocês podem utilizar a imaginação, pode fazer qualquer tipo de desenho, de poema. Tem vários outros exemplos. Diferentes, não é mesmo? E todos muito bonitos, não é verdade? Bom, como que eu posso escrever um poema? A dica que a tia dá é: sempre que você for escrever um poema concreto ou visual, primeira coisa que você vai fazer é escolher o assunto. Sobre, exemplo, se você vai falar sobre flor, se você vai falar sobre amor, se você vai falar sobre uma casinha, se você vai, do que você quiser. Bom, escolheu o assunto, você vai pegar uma folha e vai fazer o desenho daquilo que o assunto principal. Vamos supor, eu vou falar sobre o amor, então eu vou desenhar um coração. Aí eu vou e desenho ele bem clarinho. Ou você desenha e apaga bem clarinho, para ficar aquela sombra do desenho. Aí depois você só começa a escrever em cima daquela linha. Certo? Aí quando você terminar de escrever, vai estar lá o seu poema. Você pode virar a folha da maneira que você quiser. Outra coisa, quando a gente vai ler um poema, né, visual ou concreto, a gente tem que estar bem atento às sequências das palavras, isso, às sequências das frases, para a gente saber qual é a palavra que vem depois, qual é a frase que vem na sequência, para a gente poder entender. Ah, tia, então para eu ler um poema concreto ou visual, eu posso ali virar o meu livro do jeito que eu quiser para eu saber aí qual é o sentido, né, desse poema? Pode, certinho? Então agora vamos aí para as nossas atividades.